Irmãos, abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. O tema da mensagem de hoje é: saiu o semeador a semear. Saiu o semeador a semear. Irmãos, que palavra maravilhosa. A palavra de Deus nos encanta, nos inspira. A palavra de Deus nos alimenta. Obrigado, irmão. A palavra de Deus nos guarda, a palavra de Deus nos faz andar por caminhos retos e caminhos corretos. Se nós não estamos estudando as Escrituras, nós precisamos começar urgente, porque nós amamos a palavra de Deus. Inclusive, estou lembrando aqui que eu tenho que falar dos avisos, né? Tem algum visitante aqui hoje que está vindo pela primeira vez na igreja? Pela primeira vez. Deus abençoe a sua vida, nesta igreja. Deus abençoe a sua vida. Como é que a gente vai falar para ela, meus irmãos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Para a nossa visitante, para o restante da igreja, avisos aqui agora, ó. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, nós temos estudo bíblico aqui na igreja. Nós estamos estudando Jesus, Cristologia, olha para você ver. Estudo da pessoa de Jesus. Semana passada nós vimos as profecias que se cumpriram em Cristo. E nós iremos continuar vendo as profecias que se cumpriram em Jesus. Nós vimos as profecias que faltam se cumprir, por isso os judeus não reconhecem Jesus como Messias. E nós vimos agora, semana passada, algumas das profecias que já se cumpriram na pessoa de Jesus. Semana que vem continuaremos vendo as profecias, ou seja, aquilo que o Antigo Testamento fala sobre Jesus que já se cumpriu na primeira vinda. Todo sábado, às 18h30, nós temos GC de jovens, célula de jovens aqui na igreja. Se você é um jovem de 0 a 100 anos, você pode estar aqui todo sábado no GC. O que é o GC? É um grupo pequeno, é uma célula. É um momento em que você estuda as Escrituras, faz amizade e no final ainda tem um lanche. Essa igreja também tem GC, tem célula na segunda-feira, lá na casa do Eliebe. Nós temos terça-feira lá na casa do Davi e quinta-feira na casa da Bebete, liderada pela irmã Patrícia. Se você quer participar de um grupo pequeno, nos procure aqui no final, que nós iremos orientar vocês. Sábado agora, às 14 horas, nós teremos encontro de adolescentes? Encontro de adolescentes sábado, às 14 horas. Se você tem um adolescente em casa, um vizinho, convida, irmão, chama, o que está ali, é o responsável por esse ministério. Os adolescentes têm vindo, têm gostado, têm aprendido a palavra e ainda têm feito amizade. Nós precisamos trazer os adolescentes para a igreja, e essa é uma oportunidade. É de 15 em 15 dias, sempre no sábado, de 15 em 15 dias. Não teve sábado passado, então tem esse sábado agora, adolescentes aqui na igreja. Amém? E agora, hoje começou o nosso culto, vai começar, né? O nosso culto noturno. Nós tínhamos culto só domingo às 10. Não estava cabendo o povo, o que a gente fez? Vamos abrir um outro culto. O que está assim comigo? Mateus precisa de um outro culto. Eu, calma, varão. Mateus precisa de um outro culto. Eu, calma, varão. Mas chegou o dia. E hoje, dia 24 de abril, às 18 horas, nós teremos aqui o nosso segundo culto. O irmão que você está sentindo falta aí, com certeza ele vai vir à noite. Nós dividimos um pouco a turma e, se você, como o Kiko falou, se você quiser participar de manhã e à noite, está mais do que bem-vindo, mais do que abençoado. Para você ver os irmãos que você não viu hoje, vem à noite para você encontrar com eles. Amém? Marcos, capítulo 4, saiu o semeador a semear. Olha o que o texto diz a partir do versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava por parábolas, no decorrer de seu doutrinamento. Aqui aparece, alguém pode dobrar essa plaquinha aqui, por gentileza, que está tampando as irmãs lá de trás? Tira essas plaquinhas daí, obrigado. Aqui aparece o costumeiro na vida de Jesus. E o costumeiro na vida de Jesus era ensinar. O texto está dizendo que Jesus voltou a ensinar diante do seu doutrinamento. Não existe pregação da palavra sem ensinamento. Não existe pregação da palavra que lê o texto, sai do texto e não volta para o texto. Nós precisamos ser fiéis ao texto bíblico quando estamos pregando, porque era exatamente isso que Jesus fazia. Ele era fiel àquilo que Deus tinha dado a ele. E uma das formas de Jesus ensinar era por meio de parábolas. O texto diz que a beira-mar, e com certeza é o mar da Galileia, nós sabemos que Israel era dividido em 3 partes, Galileia,
Samaria e Judéia. Galiléia era a parte alta de Israel, a parte esquecida de Israel, onde tinha cidades como Cafarnaum, Tiberíades, como tinha Nazaré, onde Jesus foi criado, Corazim, Betsaida, isso mesmo. Algumas cidades da região da Galiléia. E ali, no mar da Galiléia, Jesus se encontrou com uma grande multidão. Quando Jesus ensinava e falava, uma grande multidão seguia. Uma grande multidão ouvia, mas Jesus não se importava muito com a multidão. Jesus estava à procura de discípulos. Existe uma grande diferença entre multidão e discípulos. Os discípulos são alunos, aqueles que ouvem, que seguem e que obedecem. A multidão é aquela parte do povo curiosa, só quer saber o que está acontecendo, só quer saber qual que é o burburinho, só quer saber qual é o motivo de tanta agitação. Na pregação de Jesus tinha um monte de gente assim, mas na pregação de Jesus também tinha discípulo. E Jesus, para os seus discípulos, ensinava, e ensinava muito. Um exemplo disso é o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. As pregações de Jesus eram pregações extensas, eram pregações densas, com muito conhecimento e com muita informação da parte de Deus. E uma das formas de Jesus ensinar era a parábola. O que é parábola? É uma história celeste contada de forma terrena, para que os discípulos possam aprender, mas para que os fariseus e religiosos fiquem ainda mais confundidos. Quando Jesus pregava por meio de parábola, ele estava querendo ensinar a respeito do reino de Deus ao seu povo, aos seus discípulos. Mas quanto mais Jesus pregava por parábola, mais os fariseus não compreendiam a missão, não compreendiam a pregação, não compreendiam o ensinamento, e mais eles perseguiam Jesus. Mas Jesus não parava, ele continuava. E aqui é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Nós iremos ver que do versículo 3 ao versículo 9 é contada a parábola. Do versículo 14 ao versículo 20 é explicada a parábola. Algumas parábolas Jesus pregava e não explicava. Outras ele pregava e explicava. Dentre elas, esta parábola, a parábola do semeador. Nós iremos ver um versículo onde conta a parte terrena da história e iremos ver um versículo onde conta a parte celeste da história. A parábola é uma história celeste, contada de forma terrena. Olha o texto, versículo 3. Eis que saiu o semeador a semear. O que Jesus está dizendo é quando ele pega uma cena corriqueira daqueles dias. Naqueles dias não existiam muitas empresas. Naqueles dias não existiam supermercados. Naquele dia, se você quisesse comer, você tinha que plantar. E Jesus pega um homem comum daqueles dias, um semeador. E ele diz que este semeador saiu a semear. É como se um homem pegasse em sua aljava, pegasse em sua bolsa um monte de semente e saísse por aí semeando e plantando para ter o que comer. Essa é a parte terrena da história, mas o que Jesus quer contar para nós é algo espiritual. E no lado espiritual, a explicação do semeador está no versículo 14. Olha o texto. O semeador semeia a palavra. O que Jesus está querendo nos ensinar é: existe sim de fato aquele que semeia e joga sementes no chão para que nasçam árvores, deem frutos e tenham alimento. Só que Jesus não quer que a gente pare o pensamento aqui. Jesus está dizendo, isso é uma parábola. O que eu quero dizer verdadeiramente é que o semeador está representando um pregador. O semeador está representando um evangelista. Enquanto o semeador terreno está na terra, plantando sementes, o pregador está na terra anunciando o evangelho. E a pergunta é, quem é que tem que ser esse semeador? Será que é o pastor apenas? Quem é o semeador desta parábola? Todo cristão. Todo cristão tem a responsabilidade de pregar e anunciar o evangelho. Todo cristão é boca de Deus nessa terra, quando prega a palavra dele. Todo cristão é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Todo cristão foi chamado para ter algum tipo de influência sobre algum número de pessoas. Alguns pregam o evangelho para a multidão, outros pregam para 10,
para 15, para 50, para 100, para 1. Jesus pregou o evangelho para uma pessoa algumas vezes. Para a mulher samaritana, foi só ele e a mulher samaritana. Para Nicodemos, foi só ele e Nicodemos. Mas aqui, uma multidão está ouvindo. Em João capítulo 6, uma multidão está ouvindo. Não importa o número das pessoas que tem no público, importa que o semeador saia para semear, que o pregador saia para pregar, anunciar a palavra. Perceba, o semeador não prega palavras motivacionais, não é isso que o texto está dizendo. O pregador não é responsável por animar o seu dia, não é isso que o texto está dizendo. O semeador, ou seja, o pregador, não pega o púlpito para ser um treinador motivacional na sua vida. Não, isso aqui não é lugar disso. O pregador não é nem psicólogo, ele não está aqui para tratar com os suas síndromes. O pregador não faz isso. O pregador tem que ser fiel à palavra. Doa quem doer. Aconteça o que acontecer, o semeador tem que ser instruído pela palavra para instruir o público, os seus ouvintes, na palavra. Tem dia que a gente sai do culto quebrado, quase que com raiva do pregador. Por quê? Porque o pregador pregou a palavra. E quando o pregador prega a palavra, nossos erros são expostos. Eu não preciso citar o dedo aqui para ninguém, apontar, melhor dizendo, o dedo para ninguém e citar os seus pecados. Se eu pregar a palavra, você vai falar assim, isso acontece comigo. Isso é a minha realidade, eu tenho que mudar, eu tenho que consertar. Por quê? Porque quando a palavra é exposta, os corações são quebrantados. Os corações são abertos. E o semeador não está aqui para te dar um bom domingo. O pregador está aqui para dizer, arrependei-vos, conserte-se com Deus, arrume a sua casa, corrija a sua vida e siga a Deus. O semeador saiu para semear. O pregador saiu para anunciar a palavra. Mas eu pergunto para você, todas as pessoas que ouvem a palavra, reagem à palavra da mesma forma? Todas as pessoas que ouvem a palavra, recebem o mesmo benefício? Têm o mesmo fruto? Não. E o problema nem sempre está no pregador. Às vezes está no pregador, às vezes está. Mas nem sempre. Mas nunca está na semente. Nunca está na palavra. Nunca está na pregação fiel. Nem todos recebem da mesma forma aquela semente. Nem todos recebem da mesma forma a palavra. Mas a culpa nunca é da palavra, e sempre de quem está ouvindo a palavra. A prova disso é a continuação do texto. O primeiro tipo de pessoa que ouve a palavra é a do versículo 4. Olha o texto. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Parábola é o quê? Uma história celeste, contada de forma terrena. Aqui está a parte terrena da parábola. O semeador encontra no seu trajeto uma rua batida, uma estrada de terra, onde passam ali carruagens, onde passam homens, onde o fluxo de pessoas é muito grande, então o chão está batido. O chão não consegue receber a semente. A semente cai naquele lugar e vêm as aves e comem, porque ela não entra, ela não é profunda, não tem como penetrar a terra. Essa é a primeira complicação e dificuldade que um semeador encontra. Trazendo isso para o lado espiritual, o que isso quer dizer? O versículo 15 explica. Vai para o 15. São estes os da beira do caminho. Lembra? O semeador encontrou o quê? O primeiro solo. Qual solo? Chão batido. Estrada forte. Não penetra nada. Trazendo para o lado celestial, aqueles que estão à beira do caminho, é onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que ouve a palavra, mas aquilo não gera transformação alguma no coração daquela pessoa. O primeiro tipo de ouvinte da pregação é aquele que está com o coração tão endurecido, que quanto mais você fala, pior fica. Já aconselhou pessoa que se aconselha, e não muda nada. É aquele coração à beira do caminho. É tão raso na sua fé, ou nem fé tem, que quando ouve a palavra, assim que termina de ouvir, Satanás já roubou aquela palavra, ele já sai da igreja pensando em outra coisa. Aqui o pregador está anunciando a palavra,
falando a palavra, e o cidadão está pensando no jogo do Atlético, no jogo do Cruzeiro, está pensando no que vai fazer amanhã, não está nem aí porque está falando aqui. Você acha que não tem gente assim aqui, não? Claro que tem. Em toda a igreja tem gente assim. Você prega, você anuncia, mas ela está à beira do caminho. Pouco importa aquilo que você está falando. Não interessa para ela. Os olhos dela não foram ainda abertos. E aquilo que alguém fala da parte de Deus, para ela é a mesma coisa que nada. Que nada. Isso é uma grande tristeza, irmão. Mas faz parte do evangelismo. Faz parte da pregação. Todo pregador precisa entender. Nem todos irão se arrepender. Nem todos terão o coração quebrantado. Nós não podemos parar de semear. Nós não podemos parar de anunciar. Nós não podemos parar de pregar. Mas eu sei, nem todos vão ouvir. Nem todos vão receber. Quantas pessoas já vieram nas igrejas que eu congreguei, ouviram a palavra e saíram. Exemplos disso aqui, nessa igreja. Mês que vem faz 1 ano que eu estou aqui com vocês. Já faz 1 ano. Maio vai fazer 1 ano. E quantas pessoas eu atendi aqui durante a semana, que ouviram a palavra, deram meia volta, foram embora, não voltaram. Isso vai acontecer dia após dia. Vai acontecer isso lá na sua célula, viu, Patrícia? Tem que acontecer, não tem jeito. Vai acontecer lá na célula do Davi, vai. Vai acontecer lá na célula de jovens. Vai acontecer lá na sua célula, tá, Vitor? Lá no Eliebe. Vai acontecer isso e tem que acontecer. Não tem como. Vai chegar adolescente aqui, Kiki, que vai ouvir a palavra e que vai dar meia volta e vai rejeitar. Isso é parte do evangelismo, não tem como. Esse primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que está tão presa no seu mundanismo ou tão presa na sua religiosidade que não ouve a verdade e que a verdade não penetra aquele coração. Existe o ímpio que não quer saber de nada disso, mas também existe o religioso que fala que nasceu assim, que vai morrer assim, que não vai mudar de jeito nenhum e que você prega e que não acolhe a verdade. Faz parte. Faz parte. A parábola, essa história que eu estou contando para vocês, vai nos mostrar 4 tipos de solo. O primeiro já deu errado, entre aspas, o evangelismo, não recebeu. 25% já rejeitou a palavra. Vamos para o segundo tipo de solo. Olha o versículo 5 e 6. Outro caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou-a, e porque não tinha raiz, secou. Parábola é o quê? Uma história celeste contada de forma terrena. A forma terrena aqui está dizendo, o semeador passou pela beira do caminho, não deu nada. Agora ele encontrou outro tipo de solo, um solo rochoso. E neste solo rochoso, até que nasceu alguma coisa. A superfície da terra está aqui. A terra abaixo da superfície está aqui. Só que logo pertinho da superfície tem pedra. E não tem como crescer com uma raiz profunda onde tem pedra. Então cresceu até. A raiz nasceu. A planta cresceu, a raiz abaixou, só que tinha pouquinha terra, encontrou logo com as pedras. Veio o sol, queimou, porque a raiz não é profunda. O que Jesus está querendo dizer de forma espiritual, quando ele falou isso aqui? O texto responde. Vai lá para o versículo 16 e 17. Olha o texto. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso. Quais, Senhor? Fala para nós. Os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe o que é uma pessoa em solo rochoso? É aquela pessoa que a gente chama de crente nominal. É o falso convertido. É aquele que vem, que gosta. É aquele que acha legal, que acha bacana. É aquele que ouve a palavra e diz, olha, que ensinamento legal, bonito esse ensinamento. É bom esse ensinamento. Só que aí ela começa a caminhar. E quando ela começa a caminhar, ela percebe que nem sempre a vida cristã é um mar de rosas. Nem sempre a vida cristã é sombra e água fresca. Começa a vir na vida daquela pessoa dificuldades. Problemas, até perseguições. E logo que começa a chegar essas dificuldades, o que ela faz?
sai, vai embora. 1 João capítulo 2, versículo 19, a Bíblia diz, eles saíram do nosso meio, porque na verdade nunca foram dos nossos. Eu não acredito que um cristão perde a salvação, eu não acredito nisso. Eu acredito que em João capítulo 10, Jesus disse que nós estamos nas mãos dele, e de lá ninguém pode arrebatar. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz, nem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem o presente nem o porvir, nem altura nem profundidade, nem os poderes, nem qualquer criatura pode nos arrebatar, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, vai dizer que nós, e 4 também, e 2 Coríntios capítulo 1 também, vai dizer que o Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação. Mas Mateus, então por que tem pessoas que vêm, aceitam Jesus, estão na igreja e se desviam? Pode ser que eles nunca se converteram. Pode ser que eles nunca foram regenerados. O problema é esse. Na igreja hoje em dia a gente tem muito convencido. O cidadão está convencido que tem que estar na igreja. Tá certo, eu preciso de Jesus, eu tenho que estar convencido, eu tenho que estar aqui mesmo, minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, mas eles nunca passaram por uma experiência com o Espírito Santo. É isso que faz diferença. Jesus para Nicodemos disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E na Bíblia não existe morrer de novo, não existe desnascer de novo, só existe nascer de novo. Judas, capítulo 1, capítulo único, versículo 24, diz que o Senhor Deus é poderoso para nos manter e nos sustentar até o dia de Cristo. Se você está salvo, você pode ter certeza da salvação. Se você está salvo, você pode ter certeza que foi Deus que te salvou e é Ele que vai te manter até o último dia. Mas por que então que pessoas se desviam? Está explicado aqui. Umas são à beira do caminho. Outras são solos rochosos, que não conseguem viver a vida cristã. Não tem como. Sabe por quê? Porque ela não tem raiz no Evangelho. Por isso que aqui a gente não pode pregar um evangelho light para vocês. Não posso fazer isso. Eu não posso vir aqui e só ficar falando de bênção na sua vida. Eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia mau. Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal. E quando o mal chegar na sua vida, você só consegue vencer ele com doutrina, com Bíblia. Você não consegue vencer o dia mau com palavras motivacionais. Você não consegue. Você não consegue vencer o dia mal só porque eu vim aqui e falei com você, eis que te digo, daqui 3 semanas sua vida vai mudar. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é aprender como Paulo. Eu sei passar por muito, eu sei passar por pouco. Eu sei ter muito, eu sei o que é padecer necessidade. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem não tem essa realidade, quem não tem esse entendimento, quem não vê a Bíblia desse jeito, vem a dificuldade, vem a perseguição, vem a luta, e ela não tem raiz no Evangelho, não tem raiz na palavra, então é claro que ela vai sair, é claro que ela vai apostatar, é óbvio que ela vai abandonar. Até aqui o semeador pegou suas sementes e foi pelo caminho. Já encontramos 2 tipos de solos num total de 4, ou seja, 50%. E 50% não receberam a palavra. Vamos continuar para ver se esse número melhora? Olha o próximo tipo de solo, versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. O semeador está jogando a semente. Ele não quer saber que tipo de solo é, ele está jogando a semente. E jogando a semente, uma caiu à beira do caminho. Não tem como entrar, é uma terra muito dura, é chão batido, não tem como penetrar. A ave foi e levou. A segunda até entrou, mas logo depois da superfície tem uma pequena camada de terra. Logo depois da camada de terra tem rocha, cresceu, até cresceu, mas não tem raiz, morreu. A terceira agora, parte dessa semente, caiu entre espinhos. E se você é da roça, tem alguém que é da roça? Tem alguém que cresceu e nasceu na roça? Você vai ouvir e vai lembrar de uma expressão, de algo, na verdade, que acontece nas plantações, ervas daninhas. Erva daninha é uma espécie de planta envenenada, que mata tudo que tem ao seu redor. Nada consegue crescer diante de uma erva daninha.
Se a sua plantação tem erva daninha, se você não cuidar, tudo vai morrer. O texto está dizendo isso. Aqueles que cresceram entre espinhos são aqueles que parece que estão entre ervas daninhas. Cresce, ouve, mas sendo sufocada por esta erva, não dá fruto. Vamos para a parte celeste da história? Olha o versículo 18 e 19. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Ouviram. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Jesus está aqui na Escritura, na sua parábola, no seu ensinamento, comparando o desejo dos homens de ser rico, o desejo dos homens de conquistar nessa terra, a vaidade do homem, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida como ervas daninhas, como um inimigo do evangelho. Tem problema ser rico? Nenhum problema. Tem problema amar ser rico? Todo problema. Tem problema ter dinheiro? Nenhum problema. Tem problema amar o dinheiro? Todo problema. A Bíblia diz que amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que existem guerras no mundo? Por amor ao dinheiro, amor ao poder, amor à soberba. Por que muitas vezes famílias são quebradas depois que o pai e a mãe morrem? Herança, dinheiro, poder. Por que é que muitos brigam com a família, com amigos, com pessoas próximas, quebram sociedade? Por quê? Amor ao dinheiro. E agora não, por volta do ano 90, na década de 90, chegou no Brasil uma teologia chamada teologia da prosperidade. É a teologia que diz que se você vem para Cristo, você vai ter dinheiro. Se você vem para Cristo, você vai ser cabeça e não cauda. Se você vem para Cristo, tudo vai ser solucionado na sua vida. Se você vem para Cristo, você tem que chamar dinheiro, e o dinheiro tem que vir na sua vida. Se você vem para Cristo, você vai ter um carro zero, você tem uma casa nova. Se você vem para Cristo, você vai ser bem sucedido em tudo. Eu pergunto para você, onde é que está isso na Bíblia? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Isso não é promessa de Deus. Ele pode fazer alguém ser rico? Pode. Davi era rico, Salomão era rico. Só que ele pode fazer alguém pobre também. Igual Elias, igual Paulo, no final do seu ministério. Existem homens ricos na Bíblia? Existem. Mas existem pobres também. A ambição pela riqueza faz com que a palavra seja sufocada. E aí eu pergunto para você se você é uma erva daninha. Como é que você vai me responder isso? Quanto tempo você passa com o ministério e com a obra, e quanto tempo você passa só pensando em ganhar dinheiro? Quanto tempo você passa só querendo mais e mais? Talvez você é aquele que foi plantado entre espinhos. E não é para você sair daqui abandonando a igreja, é para você se arrepender e consertar o seu caminho. Talvez toda a sua vida é para ganhar dinheiro. A resposta que eu dou para você é a resposta que Jesus deu. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Para quem será? Caixão não tem? Gaveta. Jesus disse, não acumule tesouros na terra, onde a traça corrompe, onde o bicho come, mas ajunte tesouros no céu. Ou seja, tenha na sua vida o de mais valioso, as coisas espirituais, não as coisas terrenas. Não as coisas terrenas. Se Deus te abençoou com muitas coisas terrenas, abençoe o reino, abençoe o irmão, abençoe quem está do lado, faça a obra de Deus, cumpra o seu ministério, avance na grande comissão, mas não seja prepotente, vaidoso, egoísta, soberbo. Não queira acumular, porque isso é um grande inimigo do evangelho. Aquelas pessoas que vêm para Cristo, mas os prazeres, as ambições, os desejos terrenos sufocam a palavra. Sufocam a palavra. Jesus disse que nós não podemos ter outros deuses. A Bíblia diz que nós não podemos amar a Deus e as riquezas. Não podemos amar a Deus e a mamon. Está lá em Mateus capítulo 6. Se você ama o dinheiro, deixa eu te falar, Deus não é o seu Deus. O dinheiro é seu Deus. Você está fazendo do dinheiro um ídolo. E isso está errado. Isso tem que mudar. Perceba, 3 tipos de solo.
75% das pessoas que ouviram até agora não receberam. 75% dos solos não frutificaram da forma correta. E o semeador está fazendo o quê? Parou? Desistiu? Cancelou a pregação? Fechou a igreja? Não, continuou. Pregador, você tem que continuar, pregador. Mas as pessoas não vão receber. Continue. Convencer as pessoas não é papel do pregador, é do Espírito. Atrair não é a função do pregador, é a função de Deus. Perdoar e mudar e salvar é função de Jesus. Não é sua missão. Sua missão é ser fiel ao texto. Sua função é pregar. Sua função é anunciar. Sua função é proclamar o reino. Proclamar o reino. E o pregador está vendo aqui, 3 tipos de pessoa. O semeador está vendo 3 tipos de solo. E até agora, nada deu certo. O que ele faz? Continua. Continua. Olha o versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos, ouça. Até que, enfim, o semeador achou uma boa terra. 25% apenas das sementes caíram em boa terra. 25% caiu em terra, em solo rochoso. 25% em chão batido. 25% entre espinhos. 75% não receberam. 25%. Apenas um tipo de solo. Caiu a semente ali e eles frutificaram. Trazendo para o lado espiritual, versículo 20. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Aquela boa terra é aquela pessoa que ouve o evangelho, que ouve a palavra e frutifica. Como é que eu sei se eu sou um cristão genuíno ou não? Como é que eu sei se eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus ou não? Como é que eu sei disso? Olha para a sua vida, tem fruto. Tem que ter 2 tipos de fruto na sua vida para você falar que você é um cristão. Lucas capítulo 3, versículo 8. O primeiro tipo de fruto. Fruto digno de arrependimento. Se você mudou, porque você percebeu que você estava errado, e agora você está no novo caminho, você se arrependeu, você é um cristão. Se não teve arrependimento na sua vida, não teve evangelho, não teve regeneração, não teve encontro com Jesus. O segundo tipo de fruto é o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso acontece na vida de um cristão genuíno. Porque Gálatas 5, onde está falando do fruto do Espírito, está dizendo: ande em espírito, e de maneira nenhuma você vai satisfazer os desejos da carne. É impossível ser um cristão genuíno e verdadeiro e viver só nos desejos da carne. Só nas obras da carne. Briga, dissensão, facção, ciúme, inveja. O cristão genuíno não vive assim. Pode ser que tenha um pingo disso aqui, ainda não foi transformado 100% ali, mas isso não é prática na vida do cristão. Prática na vida do cristão é amor, é paz, é alegria, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. O texto está dizendo que aquela boa terra é a boa terra que recebe a semente e frutifica. E o texto diz que frutificou a 30, 60 e a 100 por um. O normal de uma plantação naqueles dias era frutificar 6 e 10 por um. 6 a 10 por um. Aqui está dizendo que é 30, 60 e 100 por um. Sabe por quê? Porque o que o texto está dizendo é sobre o novo nascimento. E novo nascimento é um milagre. E milagre só pode ser feito por Deus. Aquela boa terra que recebeu a semente e que frutificou, passou pelo maior milagre de todos, o novo nascimento. Essa mensagem é para a gente avaliar, para a gente ver qual tipo de solo nós somos, para ver se de fato somos cristãos genuínos ou não. E quem sabe esta palavra, essa semente, pode cair hoje em um solo rochoso,
em um chão batido e entre espinhos, e consertar tudo isso, e mudar tudo isso, e fazer com que tenhamos aqui na Lagoinha Mangabeiras verdadeiros convertidos a Deus, verdadeiros quebrantados a Deus, humildes de espírito, que dependem de Deus para tudo, que precisam de Deus para tudo. Essa tem que ser a nossa vontade, encher este lugar, mas de pessoas famintas por Deus, pessoas que querem Deus, não que querem apenas as bênçãos de Deus, mas que querem Deus. Esse é o solo que frutifica, essa é a boa terra. Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor foi conosco. Pai, estamos aqui como semeadores, não queremos parar de pregar o Evangelho, não queremos parar de anunciar o Evangelho, queremos Jesus, queremos que pessoas conheçam Jesus, queremos pessoas transformadas por Jesus. Deus, nos ajude, Pai, a continuarmos sendo fiéis às Escrituras, pregando o Evangelho. Se alguém rejeitar, que a gente continue pregando. Se alguém não aceitar, que a gente continue pregando. Se alguém se desviar, que a gente continue anunciando. E que o Senhor possa, Deus, atrair aqueles que são seus. Que o Senhor possa convencer aqueles que são seus. Que o Senhor possa mudar a realidade daqueles que são seus, Pai. Traga para cá, atraia para cá. Mas que a gente seja bons semeadores. Que sejamos pregadores fiéis da tua palavra. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Jesus, por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nela encontramos descanso e auxílio. Estamos aqui, Deus, para fazer a tua vontade. Estamos aqui para amar, Deus, ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como o Senhor nos amou. Nos ajude, Deus, nessa caminhada tão difícil, tão dolorosa, de pregar o Evangelho, mas também, Deus, tão satisfatório, tão alegre, de pregar o Evangelho. Nós queremos, Deus, queremos continuar, queremos anunciar, queremos prosseguir. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: vão em paz, que o Senhor Jesus abençoe. Se você quer uma oração, uma conversa, marcar durante a semana, estou aqui disponível para servir vocês.